Olá a todos, que a paz do nosso eterno Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo estejam com todos. E eu venho aqui neste canal mais uma vez fazer mais um vídeo. E hoje eu quero lançar um vídeo sobre salvação, né? Que hoje em dia essa mensagem está perdida. Não se vê em lugar nenhum falando qual é o foco da Bíblia, qual é a realidade do Evangelho sobre salvação, o que Deus, né, planejou para a humanidade, o que Jesus veio fazer. Que hoje em dia tem muita bobagem sendo pregada, é só convite para ir na igreja, mas não pregam sobre nada para a pessoa saber sobre salvação, né, desde o zero, né? Para uma pessoa que é leiga, tem até crente que não sabe falar sobre salvação ou falar com profundidade, né? Então eu venho fazer esse vídeo aqui para, independentemente da religião ou crença, né? Ou fé, denominação, tanto faz. Eu vim aqui apenas para falar a realidade do Evangelho sobre a salvação que Deus enviou ao mundo. Então vamos falar por tópicos, né? Eu não sei se vou conseguir terminar todo esse estudo nesse vídeo, talvez eu faça a parte 2, mas se eu fazer eu aviso nesse vídeo, tá? Então, vamos começar assim, ó, pela morte, né? Os mortos não sabem de nada que se passa no mundo dos vivos. Eles não veem nada, não escutam nada e não reencarnam. Eles não estão no inferno e nem no céu. Eles estão inexistentes, apagados, né? Tipo dormindo, né? Mas deixaram de existir. Eles estão aguardando a ressurreição do corpo para o julgamento. Qual é o outro tópico? Jesus é o autor da vida. Jesus dará a vida eterna para quem crer nele. Jesus tem autoridade e as chaves da morte, da sepultura e do mundo dos mortos. Jesus é o único que intercede por nós e roga a Deus. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Jesus é quem vai nos ressuscitar. Jesus é o único juiz constituído por Deus que vai julgar vivos e mortos. Só Jesus perdoa pecados. Jesus é o único que salva e decide o nosso destino após a morte. Só temos salvação através dele e pelo nome dele. Só devemos crer em Jesus para ser salvos. Só Jesus tem autoridade na terra e no céu. Só devemos crer em Deus e Jesus e mais nenhum outro tipo de deuses falsos ou santos de gessos mortos feitos pelas mãos de homens. Por exemplo, Maria, Nossa Senhora, São Jorge, Santo Antônio, Santos Záfaros, né, Exus, aí, e por aí vai, né, etc. Né? Tem uma infinidade de deuses falsos aí. E estão todos mortos, né? Eles eram simples humanos que tiveram o mesmo destino que nós, né? E não foi dado por Deus nenhum poder a eles. Deus entregou tudo e toda autoridade na terra e no céu somente a seu Filho Jesus Cristo. Deus só ouve e atende orações e petições feitas em nome de Jesus. É totalmente inútil e um desrespeito a Deus dirigir nossas orações ou pedir por segurança, do mal, uma bênção e tudo mais, qualquer coisa, né? A qualquer santo, entidade ou nome que não seja o nome de Jesus, que é o único aprovado e enviado por Deus para a salvação e intercessão da humanidade. Então vamos lá. Destino dos mortos, né? Em Gênesis 13:19, Deus diz assim: depois que o homem pecou, né? Você terá que trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez, ou seja, do pó você veio, ao pó retornará, né? E Eclesiastes 9:5. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece neste mundo. Eclesiastes 12:7. Então o corpo voltará ao pó,
da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará a Deus que o deu. Hebreus 9:27. Cada pessoa tem que morrer uma vez só e depois disso segue-se o juízo. Será julgada por Deus no último dia, né? Então, sobre morte, tem um estudo completo aí no meu canal aí, tá? Detalhe por detalhe. O que acontece um segundo após a morte, né? E que o homem, quando morre, o ser humano morre, ele apenas o corpo volta para o pó, vai se deteriorar, e o espírito, que é o sopro de vida vital, né, o fôlego, volta para Deus. Não existe uma alma aí vagando por aí ou vive em algum lugar. Só voltará quando Deus ressuscitar a todos para julgamento. Próximo tópico ali foi o Jesus, o autor da vida. Atos dos Apóstolos diz assim: assim vocês mataram Jesus, o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Então, por que nós vamos servir a qualquer outra entidade, Deus, seja qual for a religião, né? Se Jesus é o autor da vida, ele que tira a vida, que dá a vida, né? Próximo tópico. Jesus dará a vida eterna. João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. João 17:2. Pois Deus tem dado ao Filho, Jesus, né, a autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos o que lhe deste. Então, se o Pai, né, Deus, que é a autoridade máxima, o Criador, o Todo-Poderoso, que deu a vida, que fez tudo, né, ele entregou toda a autoridade na terra e no céu e sobre todos os seres humanos para Jesus. E Jesus vai dar a vida eterna. Então não tem propósito eu, ou você, ou qualquer um deste mundo, servir, acreditar, orar, rezar, entregar a minha vida a qualquer outro nome que seja, de entidades aí pagãs, aí mortas. Não tem sentido algum, né? Eu peço a você que está ouvindo esse vídeo aí que compartilhe com seus parentes aí que não entendem a Bíblia, ou que não têm paciência para ler a Bíblia, ou não entendem, né? E elas não querem ir numa igreja aí para ouvir mensagem, sendo que essa igreja hoje está complicado, né? E esse estudo aqui ele é bem focado mesmo diretamente sobre salvação, para a pessoa entender por que ela precisa ser salva, por que Jesus morreu, e por que mesmo ela sendo boazinha não vai ser salva, se não for por Jesus. Então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder esse vídeo aí, para que essa mensagem da salvação alcance, né, todo mundo. E o verso 12. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já se perdeu, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. 1 João 5,11. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho Jesus. Verso 12. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não terá a vida. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com Deus, com o Deus verdadeiro, unida com seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro, e esta é a vida eterna. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Então é muito claro, né, que só temos vida eterna através de Jesus Cristo. Então, se só temos vida eterna através de Jesus Cristo, isso quer dizer que qualquer nome aí de entidade pagã, aí, Santa Maria, Santa Rita, Padroeira, São Jorge, qualquer coisa que seja, estão tudo morto, não podem interceder por ninguém. Vamos ver isso a fundo nesse estudo ainda, bem detalhadamente, para libertar essas mentes cativas aí do paganismo e dos falsos deuses e religiões. Próximo tópico. Jesus tem autoridade sobre a morte. Apocalipse 1:18.
Jesus disse: Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Em outras traduções diz: Eu tenho as chaves da morte e da sepultura. Atos dos Apóstolos 2:24. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Então Jesus ele tem poder sobre a morte, autoridade sobre a morte, chaves da morte. Após a nossa morte, nós vamos ter que dar conta a Jesus e a Deus. Eles vão nos ressuscitar, eles vão nos perdoar, não é nenhuma outra entidade. Próximo tópico. Jesus é quem intercede e roga por nós a Deus. Muita gente aí, né, fica nas igrejas católicas aí, ou qualquer outra religião, pedindo para padroeira, para São Tomé, para Santo Antônio, São Pedro, Santa Maria, Santa Rita, padroeira e Iemanjá. E aí vai a infinidade de santinhos, de gestos, aí, imagens de escultura que as pessoas se dobram e se ajoelham, né? E sendo que a Bíblia é muito clara, né? Que os próprios padres usam a Bíblia, mas eles usam distorcidamente, né? É muito claro que Jesus é quem intercede por nós e roga a Deus. Ele é o nosso advogado. Vamos ver os versículos aqui, provando isso. 1 Timóteo 2,5. Pois só existe um só Deus, e uma só pessoa que nos une a Deus com os seres humanos, que é o ser humano Cristo Jesus. Romanos 8,34. Quem os condenará? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu? E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, o único ser que Deus ressuscitou dos mortos e está à direita dele nos céus, vivo e intercedendo por nós, é Jesus Cristo. Nenhum outro foi para o céu, nenhum outro ressuscitou para nossa justificação e perdão dos pecados. A nossa vida pertence a Jesus, porque Ele derramou sangue por nós e nós somos comprados por Ele. Próximo tópico. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. As pessoas querem muitos caminhos. Não, mas todos os caminhos levam a Deus. Cada um tem a sua religião, tem que respeitar a fé de cada um. Não, o que importa é crer em Deus. Crer em Deus, mas eu creio em Deus através de Maria. Creio em Deus através da padroeira. Creio em Deus através dos santos lá das religiões afros, a Umbanda, Quimbanda, Candomblé e por aí vai. Né? Jesus é o único caminho. João 14,6, Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. É muito claro, não tem outro caminho. Próximo tópico. Jesus é o ressuscitador. João 6,40. Jesus disse: Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna. E no último dia eu os ressuscitarei. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha a vida eterna é a minha carne. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então temos que nos alimentar somente de Jesus para termos vida eterna e sermos ressuscitados no último dia. Próximo tópico. Jesus é o único juiz constituído por Deus. Atos dos Apóstolos 10:42. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Olha só. Então, para quem respeita a Deus e crê em Deus, tem que obedecer a sua palavra e crer na sua palavra, né? Então Deus ordenou que Jesus foi colocado como juiz de vivos e dos mortos. Ele nos julgará. Ele condenará e ele absolverá. Então não faz sentido viver em prol de qualquer outra entidade, adoração e tudo mais. Eles não podem fazer nada. Vamos servir direto ao Criador e ao seu Filho. Próximo tópico. Só Jesus perdoa pecados. Muita gente aí fica se ajoelhando para Santa Maria e demais santos aí, né? Mas eles não podem perdoar pecados. Ele não tem autoridade para perdoar pecados. Deus só deu essa autoridade para o seu Filho Jesus.
Atos dos Apóstolos 10:43. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que aqueles que acreditarem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então é só o sangue de Jesus, o sacrifício dele, que nos purifica de todo o pecado diante de Deus. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados a ele, estão vendo? Temos que confessar os pecados somente a Jesus. Não existe outro nome, outro santo, outra entidade autorizada por Deus. É só Jesus. Se confessarmos a ele os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele nos purifica. Mateus 9,6. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, Jesus dizendo, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa. Então só Jesus perdoa pecados, ninguém mais pode perdoar. Ninguém mais pode te absolver do pecado e te reconciliar com Deus, só Jesus. Próximo tópico, só Jesus pode nos salvar. Atos 16:30. Depois levou os dois para fora e perguntou, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Os apóstolos estavam pregando para o povo, E aí eles creram na mensagem e perguntaram para os apóstolos, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Então eles responderam, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa. Atos dos Apóstolos 4:12. A salvação só pode ser conseguida, alcançada por meio de Jesus Cristo, pois não há no mundo inteiro nenhum outro nome que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual devamos e possamos ser salvos, a saber, Cristo Jesus. Então não existe outro nome autorizado por Deus que possamos ser salvos além de Jesus Cristo. Maria não foi santa, não virou santa. Ela foi uma mulher santificada por Deus e escolhida por Deus para gerar Jesus. Então Deus, pelo Espírito Santo, gerou Jesus no ventre de Maria sem ajuda de homem nenhum. E após ela ter Jesus, ela teve mais 6 filhos, se não me engano. Então Maria foi uma pecadora como qualquer um de nós, e ela está morta e não intercede por ninguém. Ela um dia será ressuscitada como todos para julgamento. E Romanos 10:9. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos, porque as Escrituras Sagradas dizem, quem crer nele não será desiludido. Próximo tópico. Só Jesus tem autoridade na terra e no céu. Mateus 28:18. Então Jesus, depois de ressuscitado, chegou perto dos discípulos e disse, Deus me deu todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Efésios 1:20. Deus, quando ressuscitou Jesus Cristo, e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos e das autoridades que existem neste mundo, e no mundo ainda que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo, e deu a ele a igreja como o único Senhor de tudo. Então Deus entregou toda a autoridade, todo o governo celestial na terra e no mundo que há de vir ainda, nas mãos de Jesus Cristo. Tudo está na mão dele. Quando você ora a algum santo, tem algum santo em casa, imagem, gesso de quadro, não adianta dizer que tem um quadrinho lá com a imagem de Deus ou de Jesus, porque Deus é Espírito. Deus é um poder absoluto. Deus ele não habita dentro de uma estátua, Deus ele não habita num quadro, ele não ordenou isso.
Jesus diz que quem quiser falar com o Pai, entra no seu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai, que teu Pai que está em secreto te vê no secreto e te ouvirá e te recompensará. Então se desfaça de toda e qualquer imagem que você tenha, que isso não só te traz condenação, só te traz o mal. Deus não está ali e Ele não permitiu isso. Próximo tópico. Porque fazendo isso, se você tiver ainda, mesmo conhecendo a vontade de Deus, ainda tiver imagens dentro de casa, seja qual for a imagem de santinho, santa, do que for. Ah, foi um presente caro que me deram, foi um presente bonito, não importa. Está desagradando a Deus, está blasfemando contra Ele. A Bíblia diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então mais importa tu agradar a Deus, que é o teu Criador, o teu Salvador, do que a qualquer um. Se desfaça disso, jogue fora. Próximo tópico, só Jesus. Só devemos crer em Deus e em Jesus. João 14:1, Jesus disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. João 17:3, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti só como único Deus e creiam em Cristo a quem tu enviaste. Jesus disse, a vida eterna é essa, que te conheçam e creiam em ti, que é o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então é só nestes dois santos absolutos e verdadeiros e vivos que temos que crer. Somente em Deus e no Salvador Jesus Cristo a quem Deus enviaste. Próximo tópico. Jesus salva da morte eterna e do dano, do castigo da segunda morte. Romanos 6:23. Aqui começamos a entender sobre o pecado, né? O porquê precisamos de um Salvador. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que o salário do pecado é a morte? Todos aqueles que desobedecem a Deus são pecadores. O que é pecado? Pecado significa transgressão da palavra de Deus. Então, mesmo que você seja uma pessoa boa e você não crê em Deus, não crê em Jesus e na sua palavra, você é um pecador. E o teu salário após a morte é a morte eterna. Você será ressuscitado e julgado por tudo que você fez no corpo, em vida, e você receberá uma punição, e logo após isso você será morto pela segunda vez, e essa morte será eterna. Mas o presente gratuito de Deus através de Cristo Jesus é a vida eterna, que temos somente através de Jesus Cristo. João 11:25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, mesmo que você morra após a morte, se você morreu crendo em Cristo e na palavra dele, salvo, arrependido dos teus pecados, você ressuscitará no último dia, será julgado, mas será absolvido, e Deus te dará vida eterna junto com Cristo e todo o povo salvo. E verso 26, quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Palavras do Filho de Deus. Apocalipse 2:11, portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Que vitória é essa? É viver até o fim da tua vida crendo em Jesus Cristo, firme na palavra dele, arrependido dos teus pecados e obedecendo ele, e amando a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo. Esse é o maior mandamento. Essa é a tua vitória, é viver até o fim crendo em Cristo, firme na palavra dele. Não sofrerão o castigo da segunda morte. Apocalipse 2:11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 20:13. Então, aqui é o julgamento final, né? No último dia, o dia do julgamento final. Então o mar entregou os mortos que nele havia. Muita gente morreu no mar, foram atirados no mar, né? E a morte
A morte é o estado de morte, de sono eterno. O estado de morte é a condição que existe, né? Morte. A pessoa está inexistente. Então a morte trairá da inexistência. Deus fará isso, né? Pelo poder dele, claro. Trará da inexistência as pessoas que morreram. Então o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e a sepultura entregaram os mortos que nele havia. Então Deus ressuscitará a todos. Não importa se o corpo virou pó, está esfarelado, não importa. Deus, ele trará todos os corpos de volta e soprará de novo o Espírito para aquela alma vivente passar a ser viva e ser julgada por todas as obras que foi feita no corpo. Continuando, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, que é a morte eterna. Isso significa que Deus vai dar um fim total na morte. Não existirá mais morte e nem pecado. O lago de fogo é a segunda morte, que é a morte eterna. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. E para o seu nome não estar no livro da vida, só se você não creu em Cristo, não se arrependeu e não seguiu Ele como o único e suficiente Salvador. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos covardes, quem é covarde? Covarde é aquele que ouve a palavra, né? Até acredita, né? Simpatizou a mensagem de Jesus, mas ele fica em cima do muro ali, ele não vai para o lado da palavra e nem para o outro lado. Não, eu estou neutro, eu não vou crer em nada. Não, tu também vai ser condenado. Todo aquele que rejeita a Deus e a palavra e não crê será condenado. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, se você não acredita na mensagem, né, prefere ficar com a tua religião falsa, tu é um incrédulo. Se você é ateu, tu também é um incrédulo. Os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Né? É os impuros. É os que cometem adultério e tudo mais, né? Os que praticam feitiçaria, que são os bruxos, são essas pessoas aí, pai de santo, mãe de santo, que faz trabalho. Isso aí tudo são feiticeiros. E os que praticam essa religião também são feiticeiros também. Os adoradores de ídolos, que adoram imagens, se curvam sobre elas, que eu falei agora há pouco aí, né? Seja qual for a imagem. E todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, a morte eterna. Mas sofrerão um pouco, né? Tem um castigo, né? Que tem uma sentença, né? Como Deus é juiz, aqui neste mundo, né? Na sentença dos homens também tem um tempo de punição, né? E Deus, que é o supremo juiz, né? Vai julgar. E depois da pessoa ter ressuscitado, né? Aqueles que não foram salvos, né? Será julgada e ela terá um tempo de punição, e logo após isso ela será exterminada, que será a segunda morte para todo sempre. Nunca mais tornará a viver. Mas ainda fica uma pergunta, né, depois de tudo isso, né? Jesus vai me salvar de quê? Por que eu preciso ser salvo? Então vamos ver a seguir. Porque só temos uma chance, e essa chance é em vida de decidir. Após a morte não tem como fazer oração pela pessoa, acender vela. Não adianta de nada, o destino já foi traçado para ela. Jesus me salva de quê? Tópico 1. Da condenação do pecado. 1 Timóteo 1,15 diz assim: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, diz o apóstolo. João 5,24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Jesus dizendo, quem ouve a minha palavra, você está ouvindo, e crê naquele que me enviou, que é Deus, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então temos que crer na mensagem de Jesus, crer em Jesus, porque ele veio de Deus. Ele veio trazer a mensagem de Deus. Você crê em Deus, então escute a mensagem de Jesus e acredite nele, porque ele veio enviado por Deus. Porque ele é o representante de Deus. Se você negar a Jesus, você está negando a Deus.
Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo. A explicação do pecado. Ó. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, que é Adão. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Ou seja, os homens passaram a morrer, a morte eterna, né? Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Porque já está na raiz do ser humano ser um pecador, né? Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão. Quando ele desobedeceu à ordem de Deus, Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado, de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e ele dá salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, Cristo Jesus. Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam este perdão. E este perdão só está em Cristo. É verdade que por causa de um só homem, e por meio do seu pecado, que é Adão, né, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão a nova vida por meio de Cristo Jesus. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação e de justiça liberta a todos e lhes dá a vida eterna, que é através de Jesus Cristo. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, Adão, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, Cristo Jesus. Próximo tópico. Jesus salva da ira de Deus sobre todos os que não se arrependeram dos seus pecados e não aceitarem a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e mentor da sua vida. Repetindo o tópico, ó. Jesus salva da ira de Deus, né, da condenação de Deus sobre todos que não se arrependeram dos seus pecados e não aceitarem Jesus como o único Senhor e Salvador e mentor da sua vida. João 3,36. Jesus disse: "E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna." Não basta apenas crer, né? Crer significa obedecer, amar, zelar pela palavra dele, confiar nele. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho, ele é bem claro, não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Romanos 5,9. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, né, sangue de Cristo, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu Filho. Por que nós somos chamados de inimigos de Deus? Porque enquanto nós não nos reconciliar com ele, somente através de Jesus, nós somos inimigos de Deus. Agora que já estamos reconciliados com ele, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,9. E uma vez que fomos declarados justos pelo sangue de Cristo, você só pode ser declarado justo diante de Deus e será justificado e salvo pelo sangue de Cristo, se você crer nele. Certamente seremos salvos da ira de Deus por meio de Cristo. Efésios 5,6. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:22. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Hebreus 7:25. Portanto, Cristo também salva perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por nós, por eles. Então é muito claro que nosso único intercessor vivo diante de Deus, que escuta tudo e vê tudo e sabe de tudo,
é Cristo Jesus, e só Ele nos perdoa diante de Deus, e só Ele nos salvará. Jesus disse em João 3,13, ninguém subiu ao céu, está vendo? Ó? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho de Deus, o Filho do homem, Jesus Cristo. Não foi Maria, não foi Moisés, ninguém subiu ao céu, ninguém está lá intercedendo por ninguém. Só Jesus. João 3,13. Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado na cruz, no madeiro, né? Para que todos que creem nele, em Jesus, tenham uma vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto de tal maneira, que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, ou seja, a morte eterna e a condenação, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Quando Jesus veio, na terra, ele veio para salvar. Mas após o julgamento final, ele vai condenar. Porque ele é o juiz feito por Deus. E não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho de Deus não é julgado. Mas quem não crê já está julgado e condenado, porque não crê no Filho único de Deus. 1 Coríntios 1:24. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, ou seja, toda a raça humana, não tem religião, não tem credo, não tem nada, não tem raça, não tem país, todos precisam passar por Jesus para serem salvos. Chamado tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ou seja, então, pessoal, não despreze o poder de Deus, no qual é seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o único poder enviado por Deus que nos salva. Quem rejeitar a Jesus será rejeitado por Deus. Após a morte será condenado, será julgado e irá para o lago de fogo, que é a segunda morte, será exterminado para todo sempre. Não importa se foi uma pessoa boa ou não, rejeitar o Filho de Deus é rejeitar Deus, é blasfemar dele, e isso não tem perdão. Mas ainda fica outra pergunta: por que serei condenado? Por que eu vou ser condenado se eu sou uma pessoa boa, honesta, trabalhador, até ajudo alguém quando eu posso? Por que vou ser condenado? A explicação da Bíblia é essa, de Deus. Efésios 2:8. Pois pela bondade e misericórdia de Deus, vocês são salvos por meio da fé em Jesus. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é um resultado dos esforços de vocês para que ninguém se glorie. Ou seja, pelos seus méritos, pela sua força, pelos seus atos de justiça que você faz, pela sua mente boa, você pode ajudar todo mundo, qualquer coisa, não importa o que você faça de bom, você não merece a salvação, você é um pecador. Por quê? Porque você quer ser salvo pelas suas obras. Você quer que Deus te salve porque você é uma pessoa boa. Isso não é o suficiente. Fazendo isso, você vai estar desprezando totalmente, pisando em cima e blasfemando contra o plano de Deus, enviando seu Filho, sacrificando o próprio Filho divino para salvar a sua vida. Então quer dizer que você vai invalidar o sacrifício de Cristo, que é a única ponte que nos liga a Deus, por causa dos seus atos de bondade, que nunca fez mal a ninguém. Deus não aceitará isso. Ninguém será salvo sozinho por si mesmo. É preciso ter o Salvador Jesus, para isso ele veio. Deus não enviou Maria, Aparecida ou qualquer chamado santo que seja, falsos aí, porque santo só existe um, que é Deus, que é chamado de o Santo. Não foi nenhum santo ou entidade falsa de religiões que veio morrer e fazer o sacrifício para a salvação e perdão de pecados. Foi só Jesus. Quem aceite ou não acredite, não importa, não vai mudar essa realidade, não vai mudar nada. Jesus é quem decide tudo sobre você e toda a humanidade, seja em vida e também após a morte e destino final. Ele, o juiz Jesus, que julga, salva, perdoa, ressuscita e dará a vida eterna. Não entregue a sua vida, devoção, oração, petição, seu tempo a nenhum santinho de gesso ou imagem feita pela mão de alguém, de homens aí. Seja de pintura, seja de gesso, seja de pedra, seja em quadro. Jogue fora tudo isso. E nem qualquer entidade que seja.
Eles não te salvarão, só Jesus que ressuscitou e vive para sempre. Entregue-se a Ele enquanto tem vida, hein? Não terá outra oportunidade. Então, o que mais deste estudo? Jesus, ele é suficientemente exclusivo e único responsável, enviado e aprovado por Deus pela salvação completa do ser humano e intercessor nosso diante de Deus. Isso exclui, inutiliza e torna vã toda a crença em santo, seja imagem, pintura de gesso, de pedra, etc. Isso é só blasfêmia contra Deus. Se você tem em casa, não importa se foi presente, se é bonitinho, está desagradando a Deus, está carregando condenação sobre ti. Se você crê em Deus e na sua palavra, Ele diz para você se desfazer disso. Creia somente nele, Ele quer exclusividade só para Ele, Jesus. Seja qual for a entidade, guru, exus, padres, pastores, pai de santo, etc. Não importa, toda e qualquer religião inventada pelo homem ao longo dos séculos são inúteis e ofensivas e inaceitáveis a Deus. Não adianta se gabar da sua religião, que eu nasci assim, me criei assim e vou morrer assim. A sua religião não te salva. Se é contra Deus, não te salvará. A gente só pode ser salvo pelo meio que Deus criou e enviou, né, que é Jesus Cristo. A religião, seja qual for, é pura ilusão. Levará as pessoas à condenação. Só serve para enganar e iludir as pessoas, satisfazer o ego e nas suas mentes se acharem confortáveis e ter uma falsa espiritualidade, sendo que estão longe da vontade e do plano de Deus. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. João 6,68. Simão Pedro lhe respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Depois de Jesus ter pregado a palavra, né? Pedro falou: Jesus, para quem iremos nós? Só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o santo enviado de Deus, o santo vindo de Deus. Eles acreditaram, né? Deus abriu o entendimento deles e eles viram que ele era o santo vindo de Deus. Para quem iremos nós? Só Jesus. Não é Maria, não é Padilha, não é Aparecida, não é Padroeira, não é Santinho, não é imagem de Jesus, quadrinho de Jesus. Não. É só Jesus que habita no céu e Deus. Não precisa se ajoelhar sobre nada, sobre imagem. Oração a Deus é no teu quarto, de joelhos, na cabeceira da tua cama, se concentrando em Deus e falando com Ele em nome de Jesus, porque Ele é nosso advogado. Tem que falar: Senhor Deus, eu venho a Ti agora em oração, em nome de Jesus, Senhor. Não pelos meus méritos ou pelos meus atos de bondade, mas por Jesus Cristo, meu advogado que morreu por mim. Através de Jesus, Senhor, me aceite, por favor, e perdoe os meus pecados. É isso que você tem que fazer. Eu me arrependo da minha ignorância, desse tempo que eu estava sendo enganado, ou porque eu não queria ouvir, não queria saber. Eu me arrependo, mas agora eu creio na sua mensagem. Me perdoe, Senhor Deus, em nome de Jesus, por favor, me aceite e escreva o meu nome no livro da vida. É essa oração que você deve fazer. E falar para Ele que tu rejeita tudo que desagrada a Ele, que a partir de hoje você vai viver só para Ele do jeito que Ele se agrada. Deus, Ele não está em nenhuma religião. Ele está em Cristo Jesus. Grave isso na mente. Jesus é a salvação. Religião é pura ilusão que te traz condenação. Até rimou, né? Mas ficou bonito. O senhorio de Cristo, né? Para vocês terem uma ideia, ó. Atos dos Apóstolos. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. Pedro falando para o povo, né, que matou Jesus, né, mas ele ressuscitou, né? Que eles não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, né? Que eles rejeitaram, né? Este é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular, principal. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, no qual é Cristo Jesus. E Efésios 1:21, Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Bom, isso eu já falei, né? Que Ele é o governante sobre tudo. E 1 Timóteo 2:3, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos
Deus ele deseja que tu seja salvo e que cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que tu conheça a verdade, que tu se arrependa. Pois há só um Deus, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2:23. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, se você está entendendo isso tudo e quer sair da ilusão, das crenças e religiões falsas de homens, e você quer se arrepender e se submeter a Jesus Cristo e crer nele para ser salvo, pode se perguntar agora: ok, entendi, o que tenho que fazer? Vamos ver aqui na palavra de Deus o que ele quer que nós façamos. Marcos 1,15, Jesus disse: chegou a hora, o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Atos 2,21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 16,30. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da casa dele. Romanos 10,9. Se você disser com a sua boca: Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo. Porque nós cremos com o coração, com a mente, com o entendimento, e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Então, que Deus quer ouvir a tua confissão na sua oração particular, como eu falei agora há pouco. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido, não será confundido. Isso vale para todos nós, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus, ou seja, qualquer raça humana, toda a raça humana. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Onde fazer essa confissão, Em qualquer lugar e hora, mas Jesus ensinou. Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, e seu pai que está no secreto, te verá no secreto e te ouvirá e te recompensará. Então, é só você e Deus, não precisa de nada e ninguém. Não precisa de pastor, de padre, de ninguém. É só você e Deus. Deus quer ouvir a sua confissão, o seu arrependimento. Confesse a Deus em nome de Jesus que você quer entregar toda a sua vida a Jesus como teu único Senhor, Salvador, Mestre, guia da sua vida, mentor, Salvador em tudo, da sua vida completa. É isso que Deus quer. Mas o que é evangelizar, Evangelho, Evangelizar não é convidar alguém para ir numa igreja ou qualquer denominação religiosa, para ouvir músicas que chamam de louvor, que quer dizer elogiar a Deus, Louvor é elogiar a Deus e Jesus. Ou para ouvir qualquer mensagem lá e te influenciar a se tornar um religioso e impor regras de homens, que não está na Bíblia, que Deus não mandou, que querendo impor regras a ti e começar a te pedir dinheiro. Que para a pessoa ser salva na igreja eles te impõem muita coisa. Tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, tem que dar dízimo, tem que dar oferta, tem que vir aqui, tem que tomar Santa Ceia, tem que fazer não sei o quê. Sendo que Deus falou que não precisa disso. É só crer e se arrepender. Crer em Jesus, seguir Ele até o fim da sua vida, obedecendo, amando Ele sobre todas as coisas, amando o seu próximo. Esse é o mandamento de Deus. Amar a Deus e a Jesus sobre todas as coisas. Acima do teu pai, da tua mãe, do teu filho, qualquer coisa que tu tenha na vida desse mundo. Deus é acima de tudo. Depois é a família. Ele quer exclusividade. É o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Crer em Jesus e na sua mensagem. Obedecê-lo, amá-lo até o fim, seguir a sua palavra, praticar e amar o próximo como a si mesmo. Essa é a vida eterna, assim você será salvo. E ter uma vida de arrependimento. Então evangelizar é isso, Não é convidar alguém para ir na igreja e ouvir uma mensagem qualquer lá que não é a mensagem de salvação que eu estou pregando aqui para vocês aqui. Evangelizar é transmitir diretamente à pessoa o evangelho de Deus. O que é evangelho? Evangelho significa boa notícia. E qual é a boa notícia? É que Deus enviou o Salvador Jesus ao mundo e perdoa e reconcilia as pessoas com Ele somente através do seu Filho Jesus. Evangelizar é transmitir e explicar a mensagem de Jesus
ordenada por Deus a toda pessoa em toda parte. Evangelizar é explicar sobre crer em Jesus para ser salvo, sobre arrependimento de pecados e vida eterna. Deus não quer pessoas religiosas praticantes de regras de homens não mandadas por Deus. Deus quer pessoas arrependidas e crentes nele através de Cristo Jesus, e que amem ele acima de todas as coisas. Pessoas que creram e aceitaram a mensagem de Deus pregada por Jesus. É isso que Deus quer. Não quer pessoas religiosas. A única religião que Deus aprova é Cristo Jesus, pois só Ele nos religa a Deus. Porque o que é a palavra religião? É a palavra que vem do latim religare, que significa religar. E quem é o único ser que nos religa a Deus? Jesus Cristo. Ele é a nossa religação a Deus, a nossa ponte, o elo de volta que nos liga a Deus, né? Adão, pelo pecado, nos separou de Deus, e Jesus nos liga de novo a Deus, e teremos vida eterna. É isso que Deus quer. É porque assim, ó, todas as religiões, seja qual for, usam a Bíblia, mas usam de forma distorcida e isolada, usando só aquilo que convém a eles e que seja de acordo com o que eles pensam, aceitam e querem transmitir. Tudo que confronta eles é descartado, né? Eles te enganam. Mas o foco da Bíblia toda é Jesus e o plano de Deus para a salvação da humanidade perdida. Qual é o próximo? Alguém que diz, eu tenho fé e creio em Deus. Tá, mas não obedece e não crê na palavra dele? Não pratica e não aplica na sua vida e conduta? A fé é totalmente falsa, inútil e hipócrita, e sem nenhuma validade para Deus. Se tu tem fé e crê em Deus, mas não obedece, é hipocrisia. Vejamos o que diz na palavra da verdade. João 14:23, Jesus disse, a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela, fazer nele morada. Estão vendo? A pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e Deus vai vir morar contigo, vai habitar em ti, vai ser a tua companhia. A pessoa que não me ama, Jesus é bem claro, não obedece à minha mensagem. É a prova que não ama a Deus e não ama Jesus, é que você não obedece, não crê nele. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Mateus 7:21. Jesus disse, não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Ou seja, não adianta chamar Jesus de Senhor, que Deus é Senhor, né? Que não vai entrar no reino do céu. Mas Jesus disse, mas só vai entrar somente aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, o dia do julgamento final, né? Aí vai ter a choradeira. Senhor, Senhor, pelo poder do teu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo teu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Por que eu nunca conheci? Porque a minha palavra não estava em ti. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem a Deus. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, Jesus dando exemplo agora de um homem sábio, né? Quem ouve a minha palavra, os meus ensinos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. E qual é a rocha? O que isso quer dizer? Que você está alicerçando e construindo a sua vida em Jesus, que é a nossa rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo, agora ele dá o outro exemplo, ó. Quem ouve, não pratica e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Tiago 2,17. Portanto, a fé é assim. O que é fé? Se não vier acompanhada de ações, de obras, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações, obras. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações, e eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Ou seja, tu diz que tem fé, mas tu não tem a atitude de crer em Deus, a atitude de jogar tudo fora que desagrada a Deus, como eu falei, a atitude de obedecer a palavra, de se arrepender, de orar a Ele, pedir perdão em nome de Jesus,
Você tem que ter essas atitudes. Se você tem fé em Deus e ama a Deus, você tem que obedecer, crer nele, praticar a palavra, ler a palavra dele, conhecer a Deus, se arrepender dos pecados, jogar tudo fora que desagrada a ele. E isso é fé, você vai estar demonstrando a tua fé com as tuas atitudes. Agora, como que tu vai demonstrar a fé sem atitude nenhuma? Para Deus não vale nada. E mais, Marcos 8,38, Jesus diz: se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória de seu Pai com os anjos, com os santos anjos. Então, se você se envergonhar das palavras de Jesus, ele também vai se envergonhar de ti no último dia. João 1,24: Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade desde os tempos eternos, agora e para sempre. Amém. 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, em nome de Jesus, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Você só pode ser limpo se confessar a Deus os pecados em nome de Jesus e pedir para ser salvo. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, a sua mensagem não está em nós. É aquilo que você vai... Se você disser, não, mas eu não preciso de Jesus, eu sou uma pessoa boa, faço bem, não incomodo ninguém, até ajudo, você vai estar sendo um mentiroso. E mais, né? Cristo nos ajuda. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende e roga por nós e intercede diante do Pai. Ó, o nosso intercessor aí. Se nós pecar, temos que pedir perdão a Deus em nome de Jesus, porque Ele é o nosso advogado. É por meio do próprio Jesus Cristo. Versículo 2. 1 João capítulo 2, verso 2. É por meio do próprio Jesus Cristo que nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Ou seja, todo aquele que se achegar a Deus em nome de Jesus, pedindo perdão dos pecados e aceitando Jesus como o único santo Senhor e Salvador, Deus perdoará. Se obedecemos os mandamentos de Deus, então temos certeza que o conhecemos. Se alguém diz, eu conheço Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Porém, se obedecermos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Cristo viveu. E então, né, próximo tópico aqui, ó. Muita gente diz, eu também sou filho de Deus, né? Todo mundo diz isso, né? Mas não é bem assim. Vamos ver aqui na palavra aqui, ó. 1 João 2,28. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim, não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia, já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto. Devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. E o que é correto fazer pela vontade de Deus? Crer em Cristo. 1 João 5,1. Ó. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. João 1,12. Contudo, aos que receberam Jesus como Salvador e creram nele, creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então é muito claro que somente aquele que recebe a Jesus como Salvador, único Senhor e Santo da sua vida, será chamado filho de Deus. Deus dará o direito. Nós só temos o direito de ser chamado filho de Deus através de Jesus. Fora disso, somos apenas criaturas de Deus. Continuando, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, nascendo da palavra de Deus agora que você creu. Só é filho de Deus
quem se converte ao Filho Jesus Cristo. Então o Pai Celestial o aceitará e o chamará de Filho. Próximo tópico. Jesus é o único ser que nos leva ao Pai. Ele é a única maneira de sermos salvos, aceitos, ouvidos e perdoados por Deus. Vejamos aqui em João 14:5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como então podemos saber o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Estão vendo? Jesus é o único caminho que você deve andar. Só nele, somente nele. Ele é a verdade. A palavra dele é a verdade. Ele é a vida. A vida está nele. Ele ressuscitará. Ele dará a vida eterna. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E isso exclui todo e qualquer tipo de santos que exista. Qualquer um, não importa qual entidade, não importa. E exclui todos. É só Jesus. Efésios 2:18. Pois por meio dele, Jesus, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai. Por um só Espírito. Só temos acesso a Deus por meio de Jesus. 1 João 2:1. Meus filhinhos, estou escrevendo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Um ensinamento da palavra de Deus, Se contudo alguém pecar, que ninguém é perfeito, temos um advogado intercessor que defende nossa causa diante do Pai, a saber, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas também de todo o mundo. Romanos 5:1. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, em Cristo, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então só temos paz com Deus e somos aceitos por Deus por meio de Jesus. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. De que maneira? Que Deus mostrou o seu amor para conosco, que nos ama, enviando seu Filho Cristo Jesus, que morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Então a prova que Deus te ama é que ele enviou Cristo na cruz para morrer no teu lugar, nos teus pecados. Então só através de Cristo você tem salvação e perdão. E é mais certo ainda que ficaremos livres da ira, do castigo de Deus, da condenação, da segunda morte, por meio dele. Só através de Jesus. 1 João 2,17. E o mundo passa, contudo aquilo que as pessoas cobiçam também passa. Ou seja, tudo nesse mundo passa. Tudo. Riqueza, tudo vai passar. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanecerá e viverá para sempre. E qual é a vontade de Deus? Veja. João 6,38. Olha qual é a vontade de Deus para a sua vida. Jesus disse: Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, a saber, Deus. E não para fazer a minha própria vontade. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu o ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos que veem o Filho e escutam sua mensagem e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Então agora eu pergunto: você quer ter o perdão de Deus? Quer ser aceito por Deus? Pergunte para você mesmo isso. Você quer ter o perdão de Deus? Quer ser aceito por Deus? Quer ser absolvido no dia do teu julgamento? Quer que Deus escute e responda a tua oração? Quer ser filho de Deus e amado por Ele? Você quer ter vida eterna após a morte? Ou condenação e desprezo eterno? Então a única maneira é crendo em Jesus e na sua mensagem, se arrepender dos teus pecados e do tempo da tua ignorância, e ter só Jesus como teu único santo Senhor, Salvador, intercessor, mestre e mentor da tua vida completa. Fora disso, é tudo inútil e em vão. Você não terá salvação sem isso. É a única maneira, não existe outra. Não existe. Agora, se você compreendeu o estudo, tá? Eu estou encerrando, não vai ter segunda parte, tá? Não esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas que puderem.
para serem alcançados, para saírem do engano. Se você compreendeu este estudo, então, né? Jogue fora da sua casa, da sua vida, tudo que você tiver de imagem, de santinho, santo de gesso, quadros, etc. Abandone os seus pecados, a sua maneira que desagrada a Deus, né, etc. Jogue tudo fora da sua vida. Eles não te escutam, esses santos, essas imagens, não falam, não andam, não te protegem, não abençoam, não te salvam, não te perdoam, não te julgam, não te julgará no dia final, não te darão vida eterna. Eles estão mortos, tudo isso ofende a Deus. E ele reprova isso e reprova quem pratica e condenará. Veja aqui na palavra, Salmo 115, 3. O nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações, que é os santinhos pagãos e tudo mais, né? Santa Maria, Santa Virgem Maria, Padroeira, todos esses santaiados que existem no mundo aí. Os deuses das outras nações são de prata e ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não podem pegar nada, têm pés, mas não andam, têm que ser carregados, e da garganta deles não sai nenhum som. E Deus fala que fiquem iguais todas essas pessoas a esses ídolos. Aqueles que os fazem e os que neles confiam, né, serão reprovados, serão condenados. Ou seja, confiem no Senhor todos os que o temem. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Ele abençoará todos os que o temem, tanto os importantes como os humildes. Isaías 46, 6. Há pessoas que pegam uma boa porção do seu ouro e uma enorme quantidade de sua prata. E paga um ourives, né, uma pessoa que faz isso, para que com esse ouro e essa prata ele faça um Deus, uma imagem, né? E depois se ajoelham diante desse Deus e o adoram, pedem orações, petições, rogam a ele, e ele não pode fazer nada. E então eles carregam essa imagem nas costas e a colocam no seu lugar. E ali ela fica sem poder se mexer. Se pedirem socorro à imagem, ela não atende. Ela não pode livrá-los das suas dificuldades. Então toda a nossa petição, oração, devoção, a nossa vida tem que ser somente a Deus e a Jesus. Não existe outra maneira. Então espero que você tenha entendido, né, essa mensagem aí. Escute de novo com calma, anote os versículos aí, confira bem na Bíblia, leia e releia, que essa é a única maneira de eu, você, qualquer ser humano na Terra, de sermos salvos, perdoados e reconciliados com Deus. Então, eu agradeço aí a sua paciência aí de ter ouvido. E não esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, seja crentes ou não crentes, principalmente com não crentes, né? Que não conhece a palavra, e até com crente. Tem crente aí que não conhece isso. Então, eu peço aí que você compartilhe, tá? Em nome de Jesus aí, que todos fiquem bem aí.